Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em nosso estúdio virtual, uma querida amiga, uma pessoa que me foi apresentado na vida há uns 5, 6 anos mais ou menos, e graças a Deus e graças a muitas coisas positivas, nós conseguimos estreitar um caminho de amizade, um caminho de muito respeito, um caminho de coincidências, e fomos nos descobrindo. Ela é muito parecida comigo, eu digo que ela é minha versão feminina, né? E é uma pessoa que, com todo o prazer do mundo, tem muito a aportar na proposta do nosso programa sobre essa questão de encontrar pessoas interessantes, que vivemos numa humanidade de 8 milhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, e claro, que não é aquela meia dúzia, né, de 200, de 500 que tem hoje com grandes seguidores no mundo que fazem sucesso sozinho, né? No mundo, nos bastidores da vida, muitas pessoas fazem sucesso porque somos uma engrenagem, onde todos nós ocupamos o nosso papel, nós somos peças dentro de uma macro-engrenagem cósmica, e é assim que a coisa funciona. E essa querida Joana Batista, ou Joana Paula Batista, a doutora Joana Paula Batista, que eu tenho o carinho de tratá-la em primeiro nome, mas uma pessoa com muitas responsabilidades na vida, enfrentou grandes trincheiras, é uma mulher de respeito, viu? É a baiana mais gostosa que eu conheço, na sua linguagem, no seu jeito baianês de ser, né? Mas com aquela seriedade, aquela pontualidade de entrega nas coisas que ela se dedica a fazer. Então, com vocês, eu deixo minha querida Joana Paula Batista, minha querida amiga. Oi, Joana, tudo bem com você? Oi, Magno, prazer estar aí com você em Portugal, eu aqui em São Paulo, e a gente cruzando os caminhos, né? Sempre, sempre estamos com os nossos caminhos cruzados, né? Joana, fala um pouco de você. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa trajetória que você ocupou na sua vida, né? Eu te conheço, acredito que há uns 5, 6, 7 anos no máximo, não acredito que tenha mais que isso, mas já tivemos tantas vezes juntos que na minha cabeça parece que é uma vida inteira, né? Que é assim que a coisa funciona. Mas sempre que falamos, falamos de coisas mais particulares, mais pontuais, mas hoje eu gostaria de conhecer também a sua trajetória pessoal e profissional, né? Eu sei que você é professora, eu sei que você está numa área do segmento do direito extremamente específico, e eu queria conhecer todas essas nuances aí, e começando pela sua história, aquela história da menina, um dia você foi menina, criança, né, adolescente, até os dias de hoje, as trincheiras que você venceu aí. Conta pra gente. Eu sou baiana, né, nasci em Salvador, e desde pequena, muito curiosa, muito ativa, né? E muito próxima da família. Tive uma infância bem tranquila, bem gostosa, bem saudável. Bem baiana. Bem baiana. Salvador, interior da Bahia também, porque minha mãe tinha fazenda no sul da Bahia, meu pai também é no sul da Bahia, então a gente ali, sempre por ali. E com 16 para 17 anos, na verdade, com 15 anos, primeiro eu morei um ano fora, fiz intercâmbio também, foi ótimo, sempre assim, tranquilamente, não tive problema nenhum, até hoje tenho contato com a família de lá, eu tenho essa facilidade de mantendo os contatos, me deixando os links. É verdade. E aí chegou a hora do vestibular. Quando chegou a hora do vestibular, eu não sabia o que fazer, eu tinha muitos gostos diferentes. Eu queria fazer arquitetura, engenharia elétrica, direito, jornalismo. Então, eram coisas assim muito, né, diferentes. Acabei optando pelo direito, talvez por uma influência de meus pais. Minha mãe é advogada, né, e meu pai, embora não seja administrador, era uma pessoa que vivia muito direito. Então, ele ia muito para o Tribunal Eleitoral, lá em Salvador, e a gente vivia muito aquilo ali. Eu acabei indo para o direito, muito por essa coisa de
saber falar, gostar de falar em público, e era muito aguerrida para resolver as coisas, e sempre discutindo, né, contestando, aquela coisa. E fiz direito e não me arrependo, sou super feliz na profissão, mas muito menina, né? Eu terminei a faculdade, eu tinha 21 anos, em Salvador, e logo que eu terminei a faculdade, eu já estagiava no escritório e eu olhava aquilo ali, olhava aquela perspectiva de Salvador na época e achava que era muito pouco, que eu ia ficar ali sem muita perspectiva. E aí eu olhei, são as coincidências, né, da vida. Eu olhei, cheguei na faculdade, não tinha ainda muita internet, essas coisas as facilidades que a gente tem hoje de busca. E eu busquei, falei assim, eu vou fazer uma pós-graduação em São Paulo. Que idade você tinha, Joana? Eu tinha 20 anos. Novinha de tudo. 29. Eu falei, eu vou fazer. Enfrentar a Sampa. E eu não tinha nenhum parente aqui, nenhum amigo, nada. Uhum. Eu mal conhecia São Paulo, acho que eu tinha passado aqui uma vez, assim. Aí eu procurei, né, na internet ali, cheguei num curso da PUC, São Paulo, olhei e falei, eu quero fazer pós-graduação em Direito Administrativo com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que era o autor dos livros que eu lia lá na faculdade. Olha que abusada, hein? Eu quero. Eu falei, eu vou fazer. Muito Isso bem. é interessante, porque eu colocava as coisas, eu tenho essa coisa de pensar e quase profetizar mesmo. E eu falei, eu vou fazer. E aí eu me virei aquilo ali, consegui uma passagem para vir para São Paulo na época, estudei muito para fazer a prova, eu era recém-formada, né? E vim fazer a prova. Quando eu cheguei para fazer a prova, eram muitos candidatos. E ele, o professor, ele falou uma coisa muito interessante. A prova dele era uma prova que você podia consultar o que você quisesse. E ele chegou, eu não conhecia ele pessoalmente, eu já fiquei hipnotizada. Ele era uma figura, assim, muito diferente, né, para mim, eu olhava aquilo ali. Ele falou assim, vocês têm meia hora para dissertar sobre qualquer tema do direito administrativo. Eita. Aí eu fiz... Não tinha uma inteligência artificial para te ajudar. E eu fazia o que eu vou escrever aqui. Uhum. E aí eu olhava para as pessoas do lado da sala e todo mundo já, como se, né, escrevendo. E eu, sem saber, demorei metade do tempo. Pensando. Aí eu parei, pensando. Eu falei assim, eu vou escrever sobre um tema que eu sei, que eu acho que eu tenho menos chance de errar e que eu acho que é fundamental. É o fundamento dessa matéria. E aí eu escrevi sobre princípios. O resultado da história é que eu fui selecionada, era um grupo de 10 alunos que seriam selecionados, devia ter uns 80 ali na seleção, e eu entrei com 21 anos no mestrado. Que maravilha. De Direito Administrativo na PUC. E assim eu vim para São Paulo, sozinha, morar ali primeiro num pensionatozinho, né, num quarto, até que depois fui com os amigos alugar apartamento, e ali começou a minha aventura, quer dizer, minha vida, né? Minha aventura, que é a vida. Então, o que é que eu tiro dessa primeira aventura aí para a gente? Primeiro foi essa capacidade que eu tive, muito nova, e realmente de forma muito intuitiva, de dizer, eu quero fazer isso e ir atrás daquilo, transformar aquilo ali em realidade, né? Uma coisa que não tinha facilidade que a gente tem hoje, realmente não tinha. Eu me lembro que, na época, para fazer a inscrição, eu tive que providenciar um motoboy, mandar uma procuração por correio, para ele poder fazer a inscrição. Era uma coisa, assim, realmente movimentar o mundo. E assim fiquei, né, em São Paulo durante muitos anos. Depois, eu comecei a advogar, que era o meu sonho. Na verdade, eu fiz para ser advogado. Eu fiz direito para fazer concurso, eu queria realmente advogar. E aí comecei a advogar, né? Fui trabalhar no escritório, também muito assim vinculada a pessoas que eu conheci aqui no mestrado. Então, uma pessoa, e essa é uma coisa curiosa, tá, Magno? Porque eu não conheci, cheguei lá no mestrado, uma colega, a gente tinha que entregar um trabalho.
E aí ela me ligou para saber como é que entregava esse trabalho, que ela estava com audiência, que não tinha como fazer o trabalho e tal. Aí eu falei para ela, não se preocupe não, eu nem conhecia ela. Né? Falei, não se preocupe não, eu coloco o seu nome no meu trabalho. Olha. Te passo aqui o que eu fiz, que eu estudei para fazer o trabalho, e você não pode ser prejudicada. E aquilo ali deflagrou uma amizade tão grande que eu tenho com essa moça até hoje. E ela foi a pessoa que me arranjou o meu primeiro emprego em São Paulo. É a corrente da generosidade, né? A gente entra na boa vontade e colhemos frutos disso daí, que eu acho que isso, a gente já conversou isso muitas vezes, é uma coisa que temos em comum. Nós temos uma grande rede de contatos, de pessoas, nas mais diversas áreas. E nós, até falando agora como um numerólogo, né, nós temos uma essência muito diplomática, de muitas amizades, de bom contato e de conselheiro. E nós somos pessoas empáticas, nós somos pessoas emocionalmente, a nossa inteligência emocional é muito elevada. E essa inteligência é que percebe quando o outro está passando por uma dificuldade e você chega com a solução. E aí nós construímos essas grandes pontes, que muita gente às vezes não entende. Ai, mas por que a Joana conhece tanta gente, circula em tantos ambientes? Por causa disso. Como eu, aonde a gente pisa, nós somos honestos no sentimento, no direcionamento das nossas palavras e com amorosidade. Eu noto que você é uma pessoa muito firme na sua postura, mas você é muito delicada nas suas palavras. Você sabe usar o vocabulário para cada pessoa de uma forma especial. E eu tenho isso dentro de mim, né? Eu lembro que na minha época executiva, eu dava bronca no dono da empresa, né? E a mulher um dia me chamou e disse assim, Magno, a mulher trabalhava lá, e disse assim, Magno, como assim você dá bronca no meu marido e ele se cala e ele é um cara altamente estressado que vive brigando comigo, eu não consigo silenciar esse homem. Eu falei, é uma questão de atitude, de saber o momento de dizer as coisas. O seu marido é muito inquieto. Eu busco um momento de falar as coisas para ele, mas eu não vou para casa engasgado com nada. O que tiver que falar, nós vamos falar aqui. Então havia uma relação de respeito muito grande em função disso. E eu noto que isso é um dos grandes talentos que você possui dentro de uso direto na sua vida, em absolutamente tudo. Mas continuamos. Desculpa a intervenção. Não, e é verdade mesmo, porque essa coisa da gente... Eu, por acaso, conheço essa sua amiga desse tempo passado? Eu conheço, por acaso? Não, ainda você não. não conhece. Porque eu conheço um lote de amigos seus já, né, Joana? Um monte de gente. Sim, que eu conheço. Mas vamos lá. Muito. Não, essa foi a Lê. Mas são episódios assim que eu vou contando que são interessantes. Então, esse foi um deles. Ela me deu... Eu fiz o bem sem esperar nada em troca, e de repente eu tive essa retribuição. Né? E ela te deu o seu primeiro emprego. Onde foi seu primeiro emprego? Foi num escritório de advocacia aqui de São Paulo. Ok. Em direito tributário, que era uma área que eu nunca tinha trabalhado. Ok. Não é a área do meu mestrado, mas eu falei, eu quero ir porque eu quero aprender. E aprendi muito lá, foi ótimo. Fiquei muitos anos, fiquei alguns anos lá. Depois, uma coisa muito interessante que eu acho, assim, quando você me convidou para fazer a live, eu comecei a pensar em coisas da minha vida que poderiam servir de... estímulo, de exemplo. Não, de exemplo, de inspiração. Então, quando eu saí, uma coisa que é muito interessante também, todas as minhas mudanças, né, de vida, de trilha ali no meio da vida, é que sempre foram decisões minhas. Em um determinado momento, por qualquer motivo, às vezes por uma coisa que eu não estou enxergando, não é racional, mas me vem uma coisa na cabeça, eu vou mudar. E aí eu vou atrás e eu mudo. Eu vou assim. sempre para o lugar que eu quero ir. O nome disso, entendeu? Sabe qual é, minha amiga? Intuição. Intuição. A intuição é uma mediunidade, é um tipo de mediunidade. Chico Xavier dizia que nesse milênio que hoje nós nos encontramos, né, que a única mediunidade que restaria na humanidade seria a intuitiva. Olha que interessante, porque ela é sutil. É como se nós conversássemos diretamente com o plano espiritual
em perguntas e respostas e seguimos. Tem pessoas que têm esse portal aberto dentro de si. É aquele médico que entra numa cirurgia e que pega a artéria correta. Aquela coisa que a mão do cara vai intuitivamente, é ali que está. Aquelas coisas que nós falamos e que depois escutamos o que falamos e diz, nossa, mas eu falei isso, não acredito. Como é que saiu isso da minha boca? Né? Então, a intuição é uma ferramenta que todos temos, porque é uma antena, mas que poucas pessoas a utilizam com sabedoria e com essa certeza de que eu quero fazer isso. Eu vou seguir esse caminho, mas houve um processo intuitivo de que você podia chegar naquele ponto. Entendeu? Então é a mistura da emoção com pragmatismo, porque emoção demais também estraga, você sabe disso, né? Nós temos que utilizar muito... Tem que ter o pragmatismo. Essa foi uma. E aí eu fui trabalhar nesse escritório e em um determinado momento eu achei que estava muito pequeno o escritório, era um boutique, que eu queria ver uma coisa maior, diferente, e estava cansada já, sem ânimo naquilo ali. E eu cheguei para o sócio do escritório e falei na época para ele que eu queria sair. E ele foi super legal. Eu falei para ele que eu queria ir para um lugar com perfil tal. Fui super transparente também, nada... e ele falou, Joana, eu comentei com 2 pessoas que você queria sair daqui do escritório e as 2 querem conversar com você. Quer dizer, ele foi super legal. E aí eu escolhi um dos lugares para onde ir e fui, né, para um desses lugares e fiquei anos. E fiquei anos ali naquele escritório, que é um grande escritório aqui de São Paulo, também na área tributária, e fiquei. E aí o que é interessante ali, quando eu resolvi sair, eu pensei, eu quero ir para uma empresa. Okay. Eu quero trabalhar com a área tal do direito. Eu quero trabalhar com a infraestrutura, que era a área do meu mestrado. Ok. Eu quero trabalhar com a infraestrutura. E aí eu fiz. Dentre essas empresas que existem, qual é a que eu quero ir? Eu pensando assim, dirigindo o carro. Falei, tal. Marcou, né? E aí eu falei, essa empresa. Então, quem eu conheço lá, já liguei para uma pessoa. Não, claro, vem aqui conversar. E na mesma hora, eu estava contratada. Então, assim, sempre foram mudanças, eu indo atrás dos lugares que eu queria, entendeu? Isso eu acho muito interessante. E quando eu fui conversar com o meu chefe, que eu estava saindo para a empresa, ele olhou para mim, ele falou uma coisa muito interessante, agora que você falou essa coisa do número 6, conselheiro, né? Ele falou assim, Joana, eu gostaria muito que você ficasse, mas eu tenho certeza que você vai se dar muito bem lá na empresa, e porque você é uma pessoa que gosta muito do direito e gosta de aplicar o direito. E você vai ser uma espécie de conselheira da família, eu tenho certeza disso. Ele falou isso para mim. Ele era meu chefe direto, né? Era sócio, não vou dizer o nome porque é muito conhecido. Ok. Mas Ricardo, na época, falou isso para mim e eu fiquei assim com aquilo na pulga ali e, de fato... Se materializou isso. E a mesma coisa quando eu lhe conheci. Quando eu lhe conheci, eu estava saindo da empresa para montar o escritório. Né? O escritório já está com 5 anos. Em realidade, quando nós nos conhecemos, você estava com uma interrogação se era o momento ou não de você fazer essa mudança na sua vida. Você tinha essa ideia, esse desejo, você ainda estava trabalhando na companhia, na empresa, mas quando eu abri, né, que a gente olhou o seu mapa, eu me lembro disso nitidamente, eu disse, já tem que ser já, você não pode demorar, tem que ser agora, porque você está no momento certo dessa transformação e vá sem medo, porque o caminho está aberto para isso. E foi bacana, porque você conseguiu materializar isso em tempo recorde, né? Foi bastante rápido, que uma vez que você decidiu, você foi achando imóvel, foi montando equipe, foi, sei lá, tudo caminhou magicamente, vamos assim dizer. Sincronicamente, não vamos usar a palavra magicamente, porque não é mágica, é consequência, né? Então, é sincronicidade o nome disso. E o interessante é que quando eu abri o escritório, aí é outro ponto interessante. Eu saí da empresa no meio da pandemia. Eu avisei na empresa que eu sairia, né, no começo do ano, logo em janeiro. E aí eu me coloquei um marco para eles, porque tinha alguns projetos que eu tinha que entregar. Falei, não, quando eu entregar esse projeto, eu saio. Então, combinamos. E aí, o que aconteceu foi que veio a pandemia, né?
o projeto que eu deveria entregar, que eu esperava entregar em fevereiro, a gente acabou entregando no final de maio. E aí, no final de maio, era no meio da pandemia, maio de 20, né? E eu falei, olha, eu continuo querendo sair. Falei, então, com minha líder, que era presidente da empresa, e falei, não, eu continuo querendo sair, eu vou sair. Está na pandemia, mas isso não mudou meus planos, e eu insisti e fui no meio da pandemia. Eu abri o escritório no meio da pandemia. Então, a gente ia conversar com o cliente, tentar captar um cliente, um trabalho, como a gente está aqui, virtualmente, né? Não existia o cafezinho, não existia Exato. nada. E aí foi esse caminho. Uma outra coisa interessante, Magno, desse caminho aí que eu tracei, foi um determinado momento que eu fui morar no Rio de Janeiro. Porque no meio desse meu caminho, em 2011, eu fui morar no Rio. E desde 2005, eu ia muito ao Rio de Janeiro, porque eu tenho uma prima que tem casa lá, e eu acabava indo, e gosto muito. E eu sempre passava no Rio de Janeiro e falava, eu ainda vou morar aqui no Rio de Janeiro. E quando me falaram que que eu ia ser transferida para o Rio de Janeiro, eu falei, a minha sensação era que eu já sabia daquilo ali. Uhum. Então, assim, é muito interessante, as coisas vão se conectando, né? Com certeza. Assim, a gente meio que se adianta às situações. Eu tenho muito esse feeling, sabe? Essa relação mesmo, dessa novidade de eu estar agora num podcast, você me conhece já há bastante tempo e nós, como temos uma amizade, né, você não me enxerga apenas como um profissional na minha área, e sim, nós temos uma relação próxima, eu e você. Então você me conhece e você sabe que eu sempre fugi de holofotes, né? Até no meu trabalho mesmo, eu tenho, graças a Deus, um portfólio de cliente notável no mundo inteiro, e você conhece muitas das pessoas que eu atendo, mas eu sempre busquei manter-me na minha descrição, e tanto que eu não cito o nome de clientes e pessoas para me vangloriar para ninguém. Eu acho desnecessário, eu acho que os clientes me pagam, inclusive, por essa confidência, por essa descrição. E eu sempre tive essa dificuldade de falar e me tornar uma pessoa pública. Como ficaria em relação a isso? Porque iriam me apertar, iriam construir pontes, né? E eu pensei muito sobre isso. E no ano passado, justamente quando eu estava lá no Rio de Janeiro, né? No seu apartamento no Rio de Janeiro, né? Que você gentilmente me cedeu, realizou teu sonho de ter tua casa belíssima. Eu costumo dizer, gente, que se a Joana não fosse advogada, ela deveria ser uma arquiteta e decoradora. Vocês não sabem a coisa que ela é capaz de fazer. Ela tem uma capacidade de distribuição de espaço, de decoração, de beleza e numa riqueza de detalhes emocionais que é uma coisa apaixonante. E eu, justamente no ano passado, e eu tinha comentado com você um dia que fomos à praia, porque eu só te vi um dia, em realidade, quando eu fiquei lá na sua casa, você me jogou lá e falou, te vira, fica aí. E tudo bem, mas eu me lembro que a gente conversou sobre isso, de que eu falei, nossa, Joana, tanta gente está me cobrando de que eu escreva livro, que eu dei curso. Você até foi uma das que me disse. Eu tenho uma amiga minha que mexe com estética e ela, depois você até me indicou essa profissional, uma pessoa espetacular, né? E você disse, é uma área tão bacana e você tem esse poder. Você foi uma de várias pessoas que ficaram tocando nessa ferida. E quando eu voltei do Rio, eu voltei assim com essa interrogação na minha cabeça. Aí depois que eu voltei do Rio, eu fui ainda para Miami. Em Miami as mesmas perguntas eram feitas. Magno, por que você não abre um podcast, ou faz um livro, ou dá palestra? E eu, gente, eu tô com 62 anos, o povo quer me dar trabalho. Eu tava com aquele encosto baiano assim do meu lado, sabe, que dizia assim, relaxa, curte a vida, mas a natureza dizendo, você não veio para cá para relaxar tanto não, tá? Chega de descanso e vamos trabalhar. Olha para Joana, que trabalha pra caramba e tem uma vida gostosa, deliciosa, porque você, graças a Deus, é uma bom vivant também. E eu acho isso fundamental na tua natureza, na tua forma de ser, de uma viajante, que tem amigos em tudo que é canto. Você, cá entre nós, é uma pessoa que sabe viver. Eu acho muito lindo o teu modelo de vida. E aí, eu voltei, né? E lá em Miami, 4, 5 pessoas me tocaram, gente que não se conheciam entre si. Como já havia acontecido no Rio e como aconteceu também em São Paulo. Joana, eu joguei para Deus. Porque eu falei, Deus, já entendi, viu? Eu já sei o que você quer.
Agora, vou dizer uma coisa. Você sabe quem eu sou. Se for para me dar trabalho, eu não quero. E graças a Deus, cheguei aqui em Portugal, as coisas aconteceram, conheci uma equipe incrível, estamos hoje já materializando esse projeto e eu estou super feliz, super solto, porque me sinto como na minha casa recebendo as pessoas que eu gosto para conversar. Então está sendo uma experiência tão agradável, sabe? E eu acredito de que o objetivo também de tudo isso não é para a gente alimentar egos, e sim a gente poder passar ao mundo, às pessoas, a quem vai assistir isso, de que temos espaço para todo mundo. Ninguém precisa puxar o tapete do outro para ser feliz, ninguém precisa detonar a estrela do outro para fazer a sua estrela brilhar melhor. O mundo já é muito competitivo em cada área, em cada segmento, mas não é para que na vida pessoal as pessoas façam isso. Há espaço para todos, né? Tem espaço para todo mundo ser feliz no mundo. O problema é que às vezes as pessoas criam um comodismo, né? Você poderia, cá entre nós, né, Joana, ter passado toda a tua vida lá na Bahia. Poderia. Você tinha escolha, você não foi expulsa de casa, você é uma pessoa de uma boa família, de uma boa estrutura educacional, né? Você não é uma pessoa que veio de uma dificuldade extrema de vida, e não. Uma menina de 20 anos que foi atrás das suas responsabilidades. Mas quantos desperdiçam essa oportunidade? Um monte. Você conhece, eu também conheço, um monte de gente. Que é bem nascido, que é bem estruturado e tudo, mas encrenca, uma vida mimizenta, uma vida chata, né? Uma vida de vítima, e não veste a força, a fortaleza de falar, não, eu posso enfrentar essa situação, eu posso enfrentar esse tribunal, eu posso enfrentar esse julgamento de igual para igual. E é nisso que eu me pauto muito em você, dessa tua habilidade que você tem de resiliência e adaptabilidade às diferentes situações, sem fazer drama. Porque você não é uma pessoa dramática. Eu nunca senti isso na sua natureza. Porque eu acho que o que mais atrapalha são essas duas coisas que você falou. É a pessoa se fazer de vítima, né, e não enfrentar os problemas. Não se faça de vítima. O problema acontece para ser resolvido. Né? Eu escuto de minha mãe desde pequena. Problema não se arquiva. Você sabe que o meu pai, ele dizia... Meu pai é baiano, você sabe disso, né? Uhum. Meu pai foi amigo de Jorge Amado, de Caribé, aqueles baianos da velha guarda lá. E o meu pai, ele dizia, a vida é dura para quem é mole. Era um ditado que ele repetia assim direto. E é verdade. A vida é dura para quem é mole. Porque quem é mole só reclama da vida, mas quem não é mole é resiliente, é adaptável e tira proveito da vida, como tem que ser, como as coisas têm que acontecer. Então, assim, essa etapa sua, desse seu crescimento até chegar no seu escritório, só que no seu escritório você hoje trabalha em que área específica do direito? Assim, o que a tua empresa faz? Você já me falou 1000 vezes, e eu juro para você, eu acho que é algo tão específico que eu não consigo decorar, mas eu gostaria que você dissesse as suas áreas de atuações, assim, exatamente, que você faz. O que a gente faz? A gente atua na área de infraestrutura. Ok. Então, significa o quê? Que a gente, basicamente, atende grandes empresas do setor de infraestrutura, que são o setor da economia básica. Então, a gente atende construção pesada, a gente atende concessões, saneamento, energia, gás, ferrovia, transportes. Então, são esses setores que a gente atende. Esses projetos são grandes projetos. E aí, dentro desses projetos, a gente atende a empresa em todas as necessidades que ela tem. É uma coisa bem específica, né? Não é uma coisa assim, óbvia. Não é, nada. Mas eu nem sabia, sinceramente, que existia um direito específico para esse segmento. É bem especial. Na verdade, a gente fala, né? O direito da infraestrutura, que na verdade são várias áreas do direito reunidas que formam isso. Para atender, né? Uhum. Para atender um setor que é um setor muito especial, porque ele congrega tanto o público quanto o privado. Exato. Então, tem regras diferentes que estão ali sendo utilizadas o tempo todo, e a necessidade de ter segurança jurídica de um lado, porque quem investe no setor quer ter a segurança de um bom contrato, de colocar o dinheiro e saber que vai ter o retorno que esperava, as regras estão postas, não vão mudar em qualquer situação. Então, você tem situações, por outro lado,
você tem a despesa pública também, que está pagando esse investimento. Então, você tem controle dos tribunais de contas, do Ministério Público. Então, é quase que você fica ali no meio, um elefante entre os cristais, né? Tentando pratos. Então, hoje, o que a gente faz é isso, no escritório. A gente atende infraestrutura e agronegócio. Eu diria que o escritório hoje está dividido entre 80% infraestrutura e 20% agronegócio. Ok. Porque a gente sempre colocou, na verdade, o agronegócio como dentro da infraestrutura, né? Você tem ali projetos de irrigação, projetos grandes também, industriais, envolvendo o agronegócio. E é assim que a gente está hoje. Hoje nós somos 10 advogados aqui em São Paulo, temos gente do Brasil todo, empresas do Brasil todo, né? Projetos do Brasil todo. Então, a gente atende projeto no Pará, a gente atende projeto no Nordeste, a gente atende projeto no Mato Grosso do Sul, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, todo lugar tem projeto lá. E assim que a gente toca o escritório. E são empresas mais nacionais ou multinacionais que se implantam no Brasil? Acho que você trabalha com os dois lados, não é isso? Trabalhamos com os dois. São mais empresas nacionais, né? Então, se você pegar, assim, são os líderes. A gente atua hoje muito lá no escritório. A gente fez até esse estudo no final do ano. A gente atua hoje com mineração, ferrovia, saneamento. Ok. Então, é o que a gente mais tem atuado, né? Mineração, ferrovia e saneamento. E aí, os players desses setores. E, além disso, a gente tem construção pesada, né? Que são as construções, pontes, rodovias. São grandes obras, né? A gente não faz, por exemplo, a parte imobiliária, né? São prédios residenciais, esse tipo de coisa, não. A gente faz realmente a parte de infra. Então, túneis, metrô, esse tipo de construção. E a gente atende as construtoras e atende também o que a gente chama de dono da obra, né? Que é o investidor que tá responsável pelo investimento. Governos também usam dos serviços da sua empresa ou não? Para tirar dúvidas e coisas? Não, geralmente, não. Nós lidamos muito com o governo. Ok, porque existe toda uma legislação, né? Mas os nossos clientes poderiam até ser. A gente poderia ser contratado por um estatal, por exemplo, poderia. Ok. Mas hoje os nossos clientes são 100%. Ok, interessante. Joana, você também é professora. Onde é que você leciona? Como está essa área da sua vida hoje? Que eu nem sei se hoje você está lecionando, mas eu sei que você é professora também. Fala um pouco disso. E da tua experiência com os alunos, né? Isso aí. Vou falar. Minha experiência como professora começou no mestrado, né? Então, eu fiz o mestrado, eu cheguei aqui em São Paulo em 97. Então, só aí já vão lá quase 30 anos, né? É verdade. 28 anos, vai fazer agora no comecinho de março. E aí eu comecei ali, sendo aluna do mestrado, e aí um belo dia me liga, toca o telefone, uma professora, que é uma maravilhosa, chama Veida, professora Veida Zancana, liga dizendo que eu fui indicada pelo marido, que era o professor Celso Antônio, aquele que eu fui fazer o mestrado, porque eu queria fazer. Ok. Ele havia me indicado para ser assistente dela assistente dela no curso da Faculdade de Direito, no curso de Direito da PUC. E eu me lembro, foi muito engraçado, porque era telefone fixo, né? Não era celular, telefone fixo. Eu atendi o telefone, e na época tinha um amigo meu comigo em casa, que é juiz federal lá na Bahia, e eu falei, você não vai acreditar, Paulo. Ele falou o que foi. Eu falei, a professora Veida me ligou para me convidar para ser assistente lá na PUC. Aí ele olhou para mim e falou assim, é trote. Não é trote. Eu falei, mas pelo bem e pelo mal eu vou. Eu vou lá, lógico. Fui, a gente marcou na sala dos professores e tal. E aí era verdade. E aí eu comecei como assistente dela, até que depois, acho que em 2005, abriu o concurso na PUC para professora de Direito Administrativo. E aí eu me candidatei, fiz o concurso, passei em primeiro lugar e comecei a dar aula na PUC. Hoje eu não estou dando aula,
porque realmente não estou conseguindo me dedicar a isso. Mas é uma coisa que eu quero voltar. Talvez ano que vem eu consiga voltar. Mas o que é que da experiência docente significa? Primeiro, é um desafio, porque quando eu comecei a dar aula, eu tinha praticamente a mesma idade dos alunos, né? Eu cheguei em São Paulo com 21, então eu tinha mais ou menos uns 24 para 25 anos quando eu comecei a dar aula. Os alunos tinham 18, 19 anos. Então, era um desafio você se fazer respeitado pelos alunos que tinham praticamente a sua idade. E aí, como professora já titular de uma cadeira, então era uma coisa desafiadora. Depois, com o tempo, você vai envelhecendo e os alunos continuam na mesma idade, porque as turmas se renovam. E aí já são outros desafios, porque a gente acaba tendo o desafio de se adequar também à forma de aprendizagem das novas gerações, né? Eles aprendem de um jeito diferente do que você aprendeu, então você não pode ficar somente, porque na minha época eu não era assim. E a gente tem esse vício. Não, mas eu não fazia isso. Imagina que absurdo, na minha época não se fazia isso, na minha época não era assim. Primeira lição é, não se compare e tente compreender também que aquele ser humano que está ali na sua frente, ele está abrangido por outra situação social, que não é a sua, outra realidade, outra geração, são outras influências, né? Então, o desafio hoje é esse. Além do tempo, porque com o tempo, né, Magno, você falou bem aí, a gente começa a ter que priorizar a nossa vida. E aí você acaba, muitas vezes, não conseguindo abrir mão dos dias fixos, dos horários fixos, né, para estar ali na sala de aula, dando aula. E a aula não é somente o momento da aula, né? A aula é antes da aula. Exato. A preparação é como essa live aqui. Para a gente fazer essa live, né, você se prepara antes, eu me preparo antes, a gente tem que estar aqui, no horário marcado, tem que ter todo... A aula é a mesma coisa. Envolve muita gente, muitas cabeças, exato. E eu acho mais, eu acho que lecionar, que é uma coisa que eu nunca entrei nessa parada, apesar de já ter sido chamado 1000 vezes para dar curso de numerologia, mas como eu sou autodidata, eu digo, gente, compra os livros e aprende, não precisa de curso, né? Porque eu aprendi assim. Então, em modéstia à parte, eu sou bom no que eu faço. Mas nem todo mundo tem um alcance. Então, nós temos que entender também que as pessoas precisam de métodos e professores e tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa, essa área didática obriga o professor a estar sempre atualizado. Porque ainda mais os alunos de hoje, né, filha, que puxa o celular e ali eles têm a biblioteca da NASA na mão deles e são capetas porque adoram dar saia justa no mestre, no professor, né? Então, o aluno se diverte, mas o professor tem que estar sempre em alerta. Mas os melhores professores que eu conheci na vida, eles não eram aqueles professores full-times. Eram profissionais de mercado que também lecionavam. Então, isso também obrigava tanto o mercado quanto a sala de aula a essa pessoa estar sempre muito atualizada das coisas, porque tudo muda, as leis vão sendo mudadas na sua área, sobretudo, né? E o reflexo, uma lei pode dar um reflexo cascata de mudanças na área contábil, em N áreas diferentes. E a pessoa não pode olhar só para um lado, ela tem que olhar o universo que aquela lei atinge, né? Aquele modelo atinge dentro da minha área, daquilo que eu faço. Então eu penso que isso é uma coisa para os bons, para aqueles que realmente gostam, até porque nós sabemos, né, que o professor não ganha muito dinheiro. Né? Quem ganha muito dinheiro é professor de cursinho, desses caras que conseguem passar muita gente no vestibular, que são verdadeiras estrelas, mas isso não é o professor normal de escola, de universidade e tudo. Né? Existe um mercado que fomenta tudo isso, como esses coaches hoje da vida, que prepara a cabeça da pessoa para fazer uma prova, um negócio desse. Tem de tudo, se a gente parar para imaginar. Mas eu acho bem interessante. É uma questão do prazer. Exato, é um sacerdócio quase, eu acho. Eu, hoje em dia, eu busco levar minha vida, obviamente dentro daquilo que eu posso, não significa que eu só faço o que me dá prazer, mas assim, eu busco ficar naquilo que me dá prazer, né? Então, assim, se eu puder, se eu estiver dando aula e aquilo ali não está mais me dando tanto prazer, eu prefiro abrir mão do que ser uma professora mediana. Eu penso igual. Né? Então, eu abro mão, por enquanto, deixa eu
ver se eu aterrizar, né? Porque você tem outros projetos que estão em curso. Obviamente que todos nós chegamos num platô na vida. Eu acho que cada vez que a gente alcança um platô na nossa vida, é o momento certo para esse tipo de atitude. Tipo, eu tô tranquilo. É como eu agora. Eu só entrei nessa história de podcast por um único motivo. Eu tô num momento muito tranquilo da minha vida. Eu tenho uma ótima clientela global, eu trabalho todo dia, eu trabalho na minha casa por videoconferência. Então, quer dizer, eu fiz uma análise global e falar, por que não? Entendeu? Isso cabe no meu espaço sem precisar me atormentar a vida, ô juiz. Eu não vou deixar de viajar, de aproveitar a vida por causa disso. Eu não estou trazendo um problema para a minha vida, eu estou trazendo algo mais. E que vai me obrigar também a me atualizar, porque desses podcasts vão vir perguntas, vão vir um monte de coisas aí que eu também, muitas vezes, vou ter que sentar a bundinha na cadeira e fazer minha pesquisa, entendeu? Então, é assim que eu consigo colocar também para mim o meu direcionamento, bem parecido ao seu, inclusive. Agora, onde é que entra a numerologia nisso para mim? Aham. Acho que é legal falar disso. Vamos falar. Quando eu comecei, minha mãe sempre gostou de astrologia e de numerologia. É mesmo? E também de quiromancia. Tinha uma coisa de olhar a mão e nananã. Mas aquilo ali muito dentro de casa, assim. E aí, um belo dia, eu sempre fui curiosa, né? Eu olhava as coisas de numerologia, mas nunca estudei, né? E aí, um belo dia, um amigo falou que ia no numerólogo, que tinha sido indicado para ele. E que aí eu falei assim, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? Ele falou que era numerólogo. Depois eu perguntei como foi. Foi bom? Ah, foi legal e tal. E aí, fiquei com aquilo na cabeça. Um ano depois, perto do meu aniversário, eu falei, eu vou no numerólogo. Eu liguei para esse meu amigo e falei, me dá o telefone do numerólogo, eu quero ir nele. E ali eu já estava pensando, até no começo, assim, já estava pensando em sair e montar escritório. Isso. Mas ainda era bem embrionário. E aí eu fui para a numerologia. E o que é que, para mim, foi muito legal? Porque a numerologia, ela acaba sendo um instrumento de autoconhecimento. Né? Exato. Quando você fala, olha, você tem o número que é o número 6, né? Ele tem uma coisa da família, né? De agregar, né? Esse espírito mais conciliador, conselheiro. E quando você vai falando, eu reconheço isso, porque de fato eu sou assim. E aí quando você fala do número 7, eu também sou assim. Claro. Eu gosto da coisa do sozinho, eu gosto de ter aqueles meus momentos para refletir, para sentar, para ouvir uma música sozinha, tocar meu violão. Então, assim, é interessante. E aí, o que foi mais interessante para mim é que a gente veio desenvolvendo a nossa dinâmica da numerologia. Isso. Eu sei que nós temos a nossa dinâmica individual aqui. Claro, né? Claro. E aí a gente começou a desenvolver essa dinâmica e que no final a gente anualmente eu faço minha numerologia, né, com você. Às vezes até ligo durante o ano, mas anualmente sagrado eu faço a minha. E aí, quando eu faço a numerologia, eu peço, Magno, agora grava para mim. Engraçado isso. Só você, Joana. Coisas chaves de cada mês. E aí você vai gravando. E eu escuto isso o ano todo. Eu sei disso. Eu escuto. E é impressionante como aquilo ali acaba sendo um guia para te lembrar das coisas que você tem que lembrar. Né? Não é, como você sempre fala, e é verdade, não é uma adivinhação, mas é impressionante como bate com a realidade, né? São as ondas de energia, né? Então eu tenho essa capacidade dentro da ferramenta que me é dada, que é o Teorema de Pitágoras, e claro, dentro da minha alma também, porque se você não tiver dom e aptidão, eu me sinto um artista naquilo que eu faço, entendeu? Que eu tenho o dom, a capacidade, o talento e reconheço mais. Eu reconheço que eu trago isso de vidas passadas, não é uma coisa que eu trago dessa vida. Porque a numerologia não entrou de uma forma pesada na minha vida, entrou de uma forma extremamente leve, sutil, gostosa, sabe? Sem muita... Eu não sofri para aprender e dominar a numerologia. Parece que era... Sabe quando você fica muito tempo sem estudar e quando você volta a estudar, você está com medo, fala, nossa, eu fiquei tanto tempo sem fazer um curso, será que eu ainda sei? E depois de uma semana, 15 dias, aquilo se dilui, parece que aquilo que estava guardado na sua mente começa a voltar e a tua segurança aumenta. É assim que eu me sinto
com a numerologia. Tanto que a numerologia hibernou na minha vida por 20 anos. Né? Porque eu comecei a estudar com 21 anos de numerologia, eu me assumi numerólogo 41. Então foram 20 anos só estudando os outros, estudando a mim, buscando o autoconhecimento. E você, isso é só você quem faz, porque eu não conheço mais ninguém que tenha feito isso, e eu acho incrível, porque você me dizia, Magno, hoje você ainda pede, né, os resumos, mês a mês e tudo, mas lá no passado, que a gente conversa de tudo em cada sessão, você colocava o fone de ouvido na hora que ia dormir e dormia me escutando, não é isso? É isso aí. E aí você disse, não, eu posso estar dormindo, mas minha mente está alerta aqui, escutando tudo direitinho. E o pior que é verdade, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... Eu comecei até a indicar alguns clientes a fazer algo não igual, mas parecido. Olha, escuta com mais frequência a sua gravação, porque ela, para mim, ela não tem utilidade, porque é a sua numerologia, mas para você ela é extremamente útil. Então, se você compreender o que a numerologia, os números, está querendo te dizer, você abre todas as portas fechadas de uma forma muito bacana. Né? Então, você passa a ter mais poder, vamos dizer, porque autoconhecimento é poder, você concorda comigo? Com certeza. Autoconhecimento é poder, entendeu? Autoconhecimento é felicidade. Porque toda pessoa que tem um bom autoconhecimento, ela também se satisfaz com o que tem e não sofre pelo que não tem. Porque muita gente sofre pelo que não tem. E quando você olha a vida da pessoa, ela tem muito, só que ela não consegue enxergar o que ela tem. Ela enxerga o que ela não tem, e ela sofre por não ter aquilo. Né? Hoje, nesse mundo de copia e cola, nesse mundo de imagens que a gente vive tão grande, né? Que as pessoas são o quê? Tem que ser um corpo, tem que ser abdômen com não sei quantos pacotes aí de abdômen. Ah, isso é felicidade. Mentira, um monte de gente assim está se suicidando, se matando, porque não são felizes. São pacotes bonitos com conteúdo vazio. A verdade é essa. E isso tem que ser dito, entendeu? Então, a numerologia ela é isso. E você é eu gosto dos meus clientes, que eu digo assim, eu tenho clientes que cliente vem pelo caminho da curiosidade pura. Mas aqueles que ficam e solidificam, eles não ficam esperando um milagre no atendimento. Eles vêm realmente atentos a uma planificação do seu tempo energético. E essas pessoas, elas têm muito mais resultados do que aquelas que ficam na crendice. Porque se eu digo para você, Joana, você está num bom movimento emocional na sua vida esse ano, para fazer amizades, para conhecer pessoas, talvez até encontrar um amor, né? Se você estiver procurando sozinha, coloca atenção. Então, a pessoa liga os alertas dela. É diferente daquela pessoa que passa uma vida procurando companhia, como se existisse um vazio dentro dela onde nem ela se suporta. E ela está procurando alguém que a suporte. E não é assim que a coisa funciona. O autoconhecimento é você aprender a se amar. É você aprender a se gostar do jeito que você é, com os talentos, muitos ou poucos, que você tem. Entendeu? Isso é autoconhecimento. Então, eu penso que você é uma pessoa extremamente disciplinada, mas você, além de tudo, é virginiana que nem eu, né? Então, ainda tem esse detalhe aí, que eu não sou astrólogo, você sabe disso, mas a gente virginiana, a gente é a famosa pessoa da lista, né? Fazemos lista para tudo. E cumprimos as nossas listas, pelo menos na maioria dos itens. A gente compete com a gente mesmo. É aquela coisa... Agora, o que eu acho legal do negócio da numerologia, eu faço, sei lá, estou chutando aqui, eu acho que já tem uns 7 anos que eu faço. Eu acho. De 2018, mais ou menos. Eu acho que a cada ano, que a pessoa que faz a numerologia uma vez, é aquele panorama. É o bom, é. É o encantamento a primeira vez, Você foi lá, fez. Mas com o tempo, ela vai ficando mais interessante. Porque, na verdade, é um conhecimento que você vai acumulando ao longo dos anos. Exatamente. Então, se eu hoje já estou fazendo pela 8ª vez a numerologia, você imagina que eu já... Aquele conhecimento da primeira vez que eu vi a numerologia, que eu fiz a minha numerologia, ele já está em mim. Então, eu já analiso o que você fala hoje com um conhecimento agregado de 7 anos de numerologia. Exatamente. A sabedoria da maturidade também que você vai tendo. Muito interessante. É muito interessante. Inclusive, você é uma das clientes na minha vida que a gente até projetou, né, um talismã, né, que é um trabalho que eu fiz para pouquíssimas pessoas. Até nesse momento está interrompida a produção de talismãs, olha que beleza.
Depois eu vou ceder a foto pro pessoal para colocar aqui na tela. Eu tô com o meu aqui também, ó. Esse daqui é o meu, viu? É o meu. E você sabe o quê? A logomarca do nosso programa é todo baseado no meu talismã, porque ela é a nossa marca geométrica. Então, se você amanhã tiver que fazer uma marca geométrica para a Joana, você já tem ela aí no seu peito, que é seu talismã. Joga na mão do designer para ele fazer um bonitão, para deixar a coisa diferente. Mas o que é um talismã? É um amparador energético. Então, o que ele ampara? Isso vem desde a época dos egípcios, muito antes. Já se utilizavam talismãs na antiguidade, todos esses reis, as rainhas, tudo isso, as pedras, né, o cristal, os diamantes, tudo tem um significado e uma frequência de onda energética. E quando nós fazemos a numerologia, nós conseguimos construir a geometria sagrada daquela pessoa e com isso projetar numa peça, num talismã. Por isso que muito mais que uma joia, porque é uma joia, né? Porque é um investimento que você faz, não é de lata isso daqui, nós usamos produtos, né? Se eu quero sucesso, eu não vou usar lata, eu vou usar ouro branco, eu vou usar, né? Vou ter um lastro positivo se eu quero prosperidade na vida. Diamante de verdade, tudo como funciona. No seu caso tem até uma pérola negra que eu amo, é o único talismã que teve esse ponto aí, que eu acho que é um diferencial enorme. Então... Você sabe que esse negócio da pérola negra tem uma história. Antes de fazer o talismã, eu fui ao Vietnã, há muitos anos atrás, acho que foi 2015. E aí, quando cheguei lá no Vietnã, tem uma ilha onde eles mostram a questão da pérola negra e tal. E eu comprei uma pérola, e eu falei assim, eu quero uma pérola negra, porque eu acho que a pérola negra vai me dar sorte. E eu comprei aqui, ó, minha pérola negra. Olha, tá vendo? E quando eu fui fazer o talismã, a pérola negra era a pedra da sorte. E eu nunca soube disso, não é verdade? E você nunca soube? Nunca soube. É isso que funciona. Então ele é um amparador energético. A gente, por exemplo, se você amanhã, Deus me livre e guarde, mas um dia eu e você vamos morrer, né? Isso vai ficar de herança para alguém. Para uma pessoa que receba isso, é uma peça estética. Ela não tem funcionalidade energética para aquela pessoa. Então, não tem serventia energética, não vai transferir a tua sorte, o seu movimento para aquela pessoa, entendeu? Então, é bem interessante ser uma coisa tão pessoal, tão particular e que para nós tem o seu valor. Eu digo, carregue seu talismã nas suas reuniões, se não quer pôr no pescoço, leve na bolsa, mas leve ele com você, sabe? Toda mulher tem uma bolsa, todo homem tem um bolso, então dá para fazer dessa forma. Mas eu adoro esse seu talismã, ficou muito a tua cara mesmo. Sempre que eu vou para alguma reunião importante, uma coisa assim mais, eu coloco. Você pode colocar até do lado de dentro da sua roupa, não tem problema nenhum. Ele funciona de qualquer forma, dentro do seu bolso, tudo, mas ele tem que estar perto de você, para que você ative essa egrégora energética positiva que a gente constrói dentro do talismã, na verdade. Mas enfim, Joana, você anda de skate, que eu fiquei surpreso, você toca violão, você, o que mais? Você joga tênis também, né? Tenista. Então, assim, você é uma pessoa hiperativa. E quem te conhece acha você uma calma em forma de gente, né? E você começa o dia já como? Já indo malhar? Como é seu dia a dia, assim? Como é o dia normal seu? Eu começo o dia e vou malhar. De manhã, logo de manhã, porque senão depois o dia degringola, né? Então eu começo o dia malhando, depois eu faço a meditação todo dia. E aí depois eu vou pro trabalho. Então, aqui no escritório a gente se organiza 3 vezes por semana presencial e 2 vezes híbrido, né? E aí, então, 3 vezes por semana eu vou pro escritório, volto do escritório, aí nos dias, aí tem um dia que eu tenho minha aula de violão, que também é sagrada, que na verdade eu falo que nem aula de violão, é como se fosse uma terapia. Com certeza. E eu descobri a música, assim, como uma ferramenta também. De conexão comigo mesma, né? Mas a tua mãe também gosta de tocar violão, não é isso? É danada a tua mãe. Tua mãe é danada.
Danadinho. Lá em casa todo mundo gosta de música, mas a coisa de você tocar o instrumento, ele realmente te conecta, ele é uma introspecção também, você tocar para você, né? Tocar e cantar, e a música, ela traz felicidade, né? Você cantar uma música bonita, te traz, assim, uma sensação de paz, de felicidade, de completude. Então, eu amo a minha aula de violão, meu professor adora. E aí, dia de quinta-feira, eu jogo tênis. Então, meu dia é isso. Agora, quando eu entro no trabalho, é assim, trabalho. Porque você vai na força, você vai na intenção, né? Porque do trabalho a gente traz a compensação do nosso modelo de vida. É do trabalho que a gente tira o nosso sustento, é do trabalho que você tira a tua segurança para o seu futuro, para a sua velhice, é do trabalho que você tira suas viagens, não é verdade? Então, é a compensação. Não é aquela coisa, eu só trabalho. Gente que só trabalha e não desfruta do que o trabalho devolve, gente, eu digo que você vai gastar com médico, com hospital, com tratamento, filho. Então pega aí um avião, torra uns dólares aí, vai viver a vida. Deixa de ser pão duro com a sua felicidade, porque tem gente que é de uma miserabilidade absurda, sabe? Eu hoje tenho algumas máximas na vida. Primeiro é tentar fazer coisas que me dão prazer. Então, o trabalho é uma coisa que me dá prazer. Exato. Claro que tem coisas que você gosta mais ou menos ali, mas eu gosto. Eu chego no meu escritório, eu acho tudo bonito. Eu gosto da equipe, eu me dou bem com todo mundo. Eu estou ali feliz. Não pense que eu não estou. Estou feliz. Gosto. Então, é uma máxima minha, fazer as coisas por prazer. A outra coisa é, eu não economizo comigo. Muito bem. O que é para mim, eu não economizo. Se for economizar, economizo com coisa para os outros. Para mim, não. Porque eu não sei quanto tempo eu estou aqui. Exato. Tudo é passagem, né, amiga? Óbvio que a gente vai ter responsabilidade no que a gente gasta, mas eu faço para mim o melhor. Se é para mim, se eu vou desfrutar, para mim é o melhor. Então, assim, se eu quero ir para o restaurante, se eu tenho condição, eu vou. Não, e eu acho que você tem muito definido do que você gosta e do que você não gosta. Você não é uma pessoa que faz as coisas, eu observo isso nas suas atitudes, porque os outros estão fazendo. Você não é dessas. Você é muito ao contrário, você é uma formadora de opinião. Poxa, Joana, você já me indicou quantos clientes? Um absurdo de clientes que você já me indicou. Você é quase uma embaixadora minha. Eu tenho algumas embaixadoras no mundo. Você embaixadores também. Tem uns homens muito bons assim com quem eu trabalho, mas você certamente, sabe? Então, pessoas como você são formadores de opinião porque vocês não vendem, vocês aconselham. E como você é uma pessoa muito esclarecida de forma geral e tem muita espiritualidade dentro de você também, porque eu vejo que você nunca descuidou também do teu campo espiritual, né? Eu estou batendo aqui no microfone, daqui a pouco estão me dando bronca, né? Porque eu tenho mania de mexer muito as mãos e tudo. Desculpa, Tiago. Então, vamos lá. Então, a espiritualidade que nos acompanha também, que nos alimenta, é no colo da espiritualidade que a gente chora, que sabe nosso segredo, porque, Joana, é só Deus que conhece a gente, a nossa verdadeira essência. Nem a gente conhece tanto, porque estamos encarnados. A gente ainda não está com a memória plena de quem somos, a gente só sabe disso quando saímos dessa massa corpórea que nos prende aqui. Então, outra coisa que eu me conecto muito bem com você é a tua visão espiritual, não só nem é religiosa, mas a nível de crenças mesmo espirituais, sabe? E você tem muito contato com a natureza também, uma pessoa que gosta do mar, que gosta de viajar, que gosta de esportes, quer dizer, eu vejo você uma pessoa extremamente sadia em todos os aspectos. Mas isso... Além dessas aptidões extras aí e do violão, quais são suas próximas metas assim que você está procurando, as próximas encrencas de aprendizado na sua vida? Vai subir o Himalaia? Não vou não. Ah, que bom. Para mim, hoje, o desafio maior hoje em dia, e eu acho que eu estou relativamente bem nessa seara, é a questão da saúde mental. Né? Fundamental. Eu acho que a gente tem... E não podemos descuidar. Assim, tem que ser uma coisa que a gente está sempre ligada. Então, uma coisa que é um objetivo meu é me desligar um pouco disso aqui. Isso. Porque isso daqui toma um tempo e uma energia enormes,
de conexão, a gente fica muito raso, né? Quando a gente fica muito tempo com o celular, às vezes você para ali para olhar uma rede social, você gasta uma hora. E você não apreendeu nada daquilo. E você sai dali cansado ainda, porque cansa, né? Então, eu acho que meu desafio é esse ano, é tentar me desfocar um pouco de rede social e estar mais presente. É uma coisa que eu tento fazer. Acho que eu não estou mal nesse aspecto, mas eu quero realmente estar mais focada nisso. E fazer o escritório crescer, né? Desenvolver. Eu acho que a gente vem bem no escritório, mas é um projeto de vida, né? É um projeto de vida, até porque, né, você faz, como você disse, o que você ama. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente não vai ter aposentadoria. Eu não me vejo aposentado na minha vida, eu estou com 62. Enquanto Deus me der saúde, inteligência, né, capacidade de comunicação, mobilidade, querido, eu estou aqui trabalhando, entendeu? Agora, se amanhã uma inteligência artificial for melhor do que eu, paciência, eu preciso ter um patrimônio para pagar minhas contas, então eu tenho que pensar no outro lado, né? Mas é assim que a vida caminha, nós temos que ter essa visão, essa certeza do que queremos nós para o nosso futuro. Porque assim, em numerologia a gente fala muito em destino. Porém, o destino de numerologia é um destino energético. E quando você fala em destino, o destino tem 3 caminhos: positivo, negativo e neutro. Tudo depende das suas ações. Em realidade, os destinos, eles não crescem, eles não evoluem se nossas ações, elas não estão direcionadas, elas não estão posicionadas com a verdade daquilo que queremos. Então é muito importante você ter no seu destino a frequência, porque o destino é uma frequência, é um campo de energia, não é um fato. Por exemplo, ninguém nasce para ser presidente da República. Ah, fulano nasceu. Não, ele nasceu para ser um líder, ele nasceu para crescer, para ser uma pessoa que... Mas ele poderia ser um grande pastor, ele poderia ser um grande presidente, ele poderia ser um senador. Aí depende da vontade da pessoa de querer sacrificar outras áreas da sua vida para poder chegar naquele objetivo. Porque cá entre nós, ser presidente de um país é mais uma missão do que um prazer. Não tem? Por quê? Porque você receber crítica todo dia, viver andando com segurança, não ser amado por parte da população que até te odeia e outra parte que te idolatra, é muito complicado. E eu trabalho com muitos políticos também, eu vejo como é a vida dessas pessoas diante do público e nos bastidores da vida, gente que sofre, que deprime, que tem incertezas, medos, inseguranças, como todo ser humano. É aquela história, cortou, sai sangue. Nós não estamos tratando de extraterrestres, somos humanos. E cada um no seu grau de consciência, mas o grau de consciência é uma responsabilidade de cada um. Isso não vai cair em cima de você. É você que tem que buscar a consciência na sua vida do que você efetivamente veio fazer e qual é a tua responsabilidade aqui nesse plano. Nós temos que entender que é assim que a coisa funciona. Quando entendemos isso, as coisas fluem. Então você vai trabalhar, filha, a vida inteira, e eu tenho certeza que sempre, como você está muito bem equipada, porque você tem uma outra coisa muito legal, que eu também tenho, nós trabalhamos muito bem com jovens. Você é meio mãezona, né, que nem eu. Quem é mãe trabalha com gente jovem, coloca todo mundo ali debaixo da asa, e você é uma mãezona, você é uma pessoa que tem essa natureza de cuidar, de cobrar, de educar, de dizer coisas que muitas vezes o jovem de hoje não está tendo essa informação dentro de casa. Então, infelizmente, vai ter que aprender na rua, e eu acho que nesse aspecto você também é uma boa condutora, né? É isso que eu penso sobre você. É isso aí. É uma oportunidade que a gente tem aqui publicamente de dizer: eu te amo, adoro você. Eu também, meu amigo. Eu te adoro, amiga, eu te adoro de coração, de verdade. Eu acho que a vida já me deu oportunidade a mim e a você para a gente provar nossa amizade várias vezes, por isso que eu não consigo ver o tempo. São 7 anos aqui desse lado da vida, mas eu acho que a nível de alma nós temos muito tempo na estrada, sabe? Com certeza. Com certeza. Então é isso, Joana. Você tem alguma mensagem final que você queira dar para a gente poder vincular? Porque o tempo passa, você vê, voando. E a gente aqui tem um tempo para poder
otimizar o trabalho, né? Então... Bacana, porque as pessoas estão criando só ambiente de guerra. É isso. E é o oposto, a recreação, gostei. É a sapiência. Ser e estar. Em permanente estado de recreação. Só uma pessoa leve pode passar essa mensagem a um filho, entendeu? E deixá-la existir, né? Às vezes eu sou meio rabugento na vida, mas eu tenho um ser do meu lado que me provoca muito esse meu lado criança. Me atormenta pra caramba e eu adoro, porque eu nunca me senti tão vivo como agora. Mas é isso, meu amor. Um beijo grande no seu coração. Viu? Tô com saudade de você, doido para chegar em São Paulo, Rio de Janeiro, te receber de novo por aqui, por Portugal, para a gente poder se encontrar e tomar nosso vinho e colocar nossos assuntos em dia. Tá bom? Com certeza. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que a tua estrada seja sempre uma estrada muito florida, porque você é uma pessoa que joga sementes por onde passa. Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau. Então, você gostou do nosso podcast? Se inscreva no nosso canal e te espero na próxima semana.